Bom dia para todos, que possamos aproveitar ao máximo esse período de hoje, 24 horas, já são 8, 9 da manhã, mais um período de tempo que nós somos presenteados para fazer o nosso melhor, para podermos participar dessa vida de uma forma harmônica, feliz, que possamos auxiliar de alguma forma as pessoas que passem pelo nosso caminho no dia de hoje, que possamos emanar sempre bons pensamentos, procurarmos sair da zona daquele conforto extremo, porque hoje em dia ninguém pode se dar ao luxo de ficar na zona de conforto extremo, principalmente a população trabalhadora e a população que ainda está procurando trabalho. Nós não podemos ficar assim, nem materialmente falando, e muito menos espiritualmente. Temos que estar sempre buscando algum conceito, alguma coisa a mais, mas não esquecendo que, apesar de vários e vários ensinamentos, o ensinamento maior de Cristo sempre foi e sempre vai ser amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre costumo falar que não adianta ficar discutindo teorias com irmãos de outras religiões, com pessoas de outras crenças. Tem que fazer o quê? Aproveitar, unir o que nós temos de bom, que é aprender a amar, aprender a fazer a caridade e nos unirmos deixando essas pequenas diferenças de lado, tá bom? Então vamos lá, já mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos amigos espirituais e aos nossos amigos encarnados, que estão sempre nos auxiliando, nos incentivando, mostrando para nós que nós precisamos sim continuar sempre. Lembra daquela frase popular? Sai da frente que atrás vem gente, ou seja, não podemos parar e estacionar, tá bom? Então, já com as gratidões enumeradas, vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, ainda na parte da ciência, um pouco polêmico, principalmente no tocante a crenças de outras religiões, mas como eu falo, é somente conhecimento, não é motivo de discussão, tá ok? Bom dia Elizabeth Cordeiro, estamos aqui fazendo a nossa introdução, justamente para as pessoas já começarem a entrar, começarem já a se ajeitar aí, tomar seu cafezinho. Zulma, bom dia Zulma, para que a gente possa realmente ter mais pessoas que realmente estão interessadas assim, em acompanhar ao vivo, que pode, porque nem sempre a gente pode, a gente quer, mas não pode, mas pode dar aquele tempinho para o pessoal entrar. Mas sempre procurando falar algumas coisas inspiradas, positivas e jamais que causem discórdia. Então nós paramos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 50, que ainda está falando no livro 1, capítulo 3, da criação. E a questão 50 vai falar sobre o povoamento da terra, Adão. Por isso que eu falei que tem as polêmicas religiosas, isso é o que menos importa. Segundo o Espiritismo, a pergunta é a seguinte: a espécie humana começou por um só homem? Não briguem comigo, meus irmãos, está aqui. Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Agora cabe a razão, né? Com todos esses milhões, bilhões de anos, um homem só, ainda mais tirando sua costela para fazer uma mulher, porque realmente é uma parábola, pode ter aproveitado seu DNA, essas coisas todas, com modificações genéticas e tal, mas imagine se um casal apenas teria condições de ter essa população, essa diversidade de genes que trazem diferenças grotescas, mas na verdade não diferenças de aparência externa, mas internamente somos todos iguais. Muda um pouquinho o DNA. Eu estava lendo um pouquinho agora sobre esse assunto, porque nós sempre temos a polêmica do racismo, né? E até hoje ainda existe racismo. Na verdade, nós podemos considerar raças de outras espécies somente se tivesse pela ciência uma alteração considerada pela biologia, né, de DNA. Então nosso DNA
de qualquer raça que nós falamos que são raças, na verdade são tão pequenas que biologicamente não existe outras raças a não ser a raça humana. E essas raças que se falam, na verdade, são mais motivos sociais, políticos, econômicos, psicossociais e comportamentais da humanidade. Por isso que o pessoal fala dia da consciência negra, dia da raça amarela, mas na verdade o DNA da humanidade é tão pequenininho assim, diferente um do outro, que não teria como você falar que nós somos raça diferente. Apesar de aparências serem bem diferentes, cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo curto e tal, nada disso mudaria assim de uma forma tão forte que pudéssemos considerarmos uma outra raça, biologicamente falando, ou seja, pela ciência. Então, na verdade, são nossos preconceitos, as nossas posições sociais, que a gente acha que é muito mais que os outros, que a gente acaba falando, diferenciando raças, tá bom? Então, a questão 51, bom dia, prima da Elizabeth, Maria Helena do Carmo Vieira, seja bem-vinda, obrigado por estar participando com a gente, esse pequeno estudo, sejam sempre bem-vindos. A questão 51, podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então, existiu esse Adão ou a raça adâmica, como é falado pelo Espiritismo, ou seja, uma subdivisão da raça humana um pouquinho mais branquinha, só isso, mas nada de diferente na sua essência, tá bom? Então, o comentário de Kardec diz o seguinte: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como teria de ser se o homem não tivesse aparecido, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, nós temos essa lógica, essa certeza para a doutrina espírita e para muitas outras religiões, que Adão simplesmente é um símbolo que relembra a raça ariana, a raça clara, a raça branca, né? E não uma pessoa, assim, um adjetivo, assim, né? Para a gente poder lembrar melhor. Vamos dar uma paradinha ao nível dos espíritos, questão 50 e 51, povoamento da terra, Adão, está aqui no livro dos espíritos, vocês podem, se tiver mais sede de saber, chegar lá nesse capítulo e continuar um pouquinho, que amanhã a gente vai dar continuidade, como vai falar das diversidades das raças humanas. Vai dar uma explicação mais ou menos por que tem tanta diferença nas raças humanas, que na verdade, como eu falei, é somente uma raça, a raça humana, mas para ter pequenas diferenças, colocou-se nome de raças, mas na verdade sabe que não é bem assim. Então, agora nós vamos partir para a segunda parte, que muitas pessoas também estão aqui por causa do Evangelho, mas nós aproveitamos colocar um pouquinho também de conhecimento, porque o próprio Jesus deixou bem claro: conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, uma verdade máxima, mas uma parcela da verdade, que é o estudo da doutrina dos Espíritos. Hoje nós ainda estamos, também sequencialmente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo ainda Há muitas moradas na casa de meu pai. Agora o item é o item 6, que vai falar o seguinte: destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta encontrar-se na terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todo tipo, e conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. Não vale nada a raça humana, né? É o que a gente imagina. Mas vamos continuar nossa leitura. Este julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual é emitido, e que dá uma falsa ideia de todo o conjunto,
É preciso considerar que não se vê sobre a Terra toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um império. A situação material e moral da humanidade terrena nada mais tem de surpreendente se leva em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Far-se-ia uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. No hospício só se vêem doentes ou estropiados. No presídio vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, fracos e necessitados. Pois bem, imagine-se a Terra como sendo um subúrbio, um hospício, uma penitenciária. Vou acrescentar aqui também uma escola, um país malsão, pois ela é tudo isso ao mesmo tempo. E compreender-se-á porque as aflições sobrepujam os prazeres, pois não se enviam ao hospício pessoas sadias. Nem as casas de correção os que não fizeram o mal, e nem aos hospícios, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, do mesmo modo que numa cidade nem toda a população está nos hospícios ou nas prisões, nem toda a humanidade está sobre a terra. Assim como se sai do hospício quando se está curado, e da prisão quando se cumpriu o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Só reforçando mais uma vez, nós estamos começando a entrar na regeneração, mas até semana passada, desculpe a brincadeira, né? Até pouco tempo atrás, nós estávamos ainda no planeta de provas e expiações. E quando eu comecei no Espiritismo, umas 2 décadas atrás, era a lição do dia. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, só vai reencarnar quem precisa provar ou expiar alguma coisa. Seus erros do passado, aprender a evoluir através do amor, deixar muitos enganos e vícios de lado, aprender o perdão. Tudo isso é a grande maioria da população terrena. Uma pequeníssima parte vem em caráter missionário. Muitos poucos, percentualmente falando, já têm esse conhecimento do Cristo já enraizado em seu espírito e estão aqui para nos auxiliar. Então, quando nós realmente tivermos condições de passar de ano, de entender um pouco mais as coisas, nós estaremos já aptos a sermos promovidos ou passarmos de ano, ou permanecer no mundo que está entrando na regeneração, no caso a Terra, ou ser deslocado para qualquer lugar do universo onde haja uma similaridade da nossa energia, da nossa vibração e da nossa necessidade de evoluir. Às vezes eu brinco com alguns irmãos que são, às vezes, divulgadores da doutrina espírita. Minha orelha vai esquentar agora, mas eu brinco sim. Na verdade, serve para mim com certeza. Muitos irmãos, às vezes, que estão já há um bom tempo na doutrina espírita, falam assim: ah, não, eu estou fazendo de tudo para permanecer na Terra regenerada. Eu estou fazendo de tudo para não ficar no planeta de provas e expiações. Mas, vamos pensar um pouquinho. Se você está fazendo de tudo, merece, e você realmente está tendo esse conhecimento, essa capacidade de ser útil para Jesus e para Deus, imagine o seguinte: você desencarna, chega lá na sua colônia, na sua cidade, depois de passar um pouquinho pelo umbral, que todo mundo vai passar um pouquinho, porque o umbral é uma zona de depuração, não tem como você bater a poeira, a energia mais densa, para poder entrar na cidade espiritual. Isso pode demorar um tempinho ou um tempão, depende de nosso entendimento, nossa aceitação, porque falar aqui é fácil, mas na hora do vamos ver, que vai ser realmente o que a gente vai sentir na pele, né? Então depois você chegando lá, todo bonitinho,
Você fala assim, passei. Passou. Tirei 10? Não, 10 não tirou, mas foi muito bem. Eu posso ficar na regeneração? Pode ficar na regeneração. Mas eu tenho aqui um recadinho de Jesus para você. O quê? Ele está precisando de gente assim, igual você, que adora servir o Cristo, que adora falar de amor, que a gente já aprendeu um pouquinho. Está precisando de você lá no planeta Absinto, o tal do chupão. Porque o pessoal está no mundo primitivo, estão realmente se matando lá e tem que ter alguém para falar de amor. E aí? O que você falaria para essa... Qual seria a sua resposta? Jesus, me erra porque eu estou aqui, sabe? Já ralei muito na terra, quero continuar na terra. Escolhe outro. Será que a gente teria essa coragem de falar assim? Eu acho que 99% eu não teria. Ainda mais que eu tenho uma formação militar também, além da formação que eu estou aprendendo constantemente na doutrina. E aquela história. O superior falou para você, soldado, cabo, sargento, vai para tal lugar comandar aquela tropa, vai para tal lugar fazer aquela missão. Missão dada é missão cumprida. A pessoa que não aceita uma ordem superior, ele ainda é um pouquinho rebelde. Ele ainda não consegue cumprir as ordens. Então ele ainda não está devidamente pronto para ser um instrumento positivo, verdadeiro, sem interesse na obra da criação. Desculpem meus amigos que discordem disso, mas essa é a minha opinião e com certeza é de muitos irmãos que estão por aí, tá bom? Então, meus queridos, eu agradeço a todos vocês, continuem compartilhando. A Elizabeth está chamando todos os parentes para assistir o Evangelho. Valeu, é isso mesmo, Elizabeth. Cada dia tem uma prima diferente, um amigo diferente entrando aí. É muito bacana isso daí. A importância para a gente poder divulgar o conhecimento. Só para encerrar, a gente lembra aquela história da candeia debaixo do alqueire, que é outra parábola de Jesus. Se você está se beneficiando com o conhecimento, por que esconder e guardar só para você? Seria muita ignorância, né? Seria muito egoísmo. Então, muito obrigado. Continue compartilhando, passando lá no YouTube, que tem bastante coisa lá, além desses vídeos, e vão lá curtindo, se inscrevendo e divulgando cada vez mais a doutrina de amor, de paz, que o Mestre Jesus trouxe para nós através de todas as religiões cristãs. Um abraço.